Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. Muito obrigada, doutora Mônica. É um assunto rico. A Tox tem vários detalhes. Eu tenho pegado, assim, ao longo desse tempo à frente do programa, várias dúvidas, e aí eu entro sempre em contato com a senhora, ou então com o doutor Eudes, para quem quer me socorrer. Então, vários profissionais ainda carentes de informação, de atualização, porque os protocolos vão mudando, saúde é assim, é dinâmica. E aqui eu vou dar as palavras ao doutor professor Serra antes de começar as perguntas, tá bom? Professor, à vontade. Bom, muito obrigado. Então, meu povo, eu aqui de novo para fazer propaganda da Sofia. Sofia é a nossa plataforma de teleconsultoria, que tem inteligência artificial. E se você tiver uma dúvida e postar lá a sua dúvida, por exemplo, você tem dúvida sobre qual é o tratamento da toxoplasmose, né? Eu não sei se ela vai trazer esse tratamento agora que a professora falou, mas isso aí com certeza daqui a pouco vai estar lá. Mas ela vai trazer o tratamento da toxoplasmose, né? Isso em 3 segundos. Enfim, tá? A Sofia tem essa característica que a maioria das perguntas elas são respondidas de imediato, tá? Eu vi que assim, a gente tinha 74 pessoas no YouTube e 70 fizeram registro de presença. Gente, isso é fantástico. E a maioria das pessoas fica no YouTube e não faz registro de presença, não está muito interessado no certificado, né? E para a gente é muito importante não só que você faça o registro, mas porque junto com o certificado a gente manda um questionáriozinho de avaliação para você nos dar um feedback. Eu tenho certeza que o feedback dessa palestra, doutora Mônica, vai ser o melhor possível. Aprendi muito, como eu disse, doutora, eu aprendo muito. E a sua fala, a sua palestra, ela é tão natural, ela é tão envolvente que eu não vi o tempo passar. Quando eu falei, ainda tem um tempo, eu achei que ainda estava pelo meio da fala, porque estava muito gostoso de ouvir, né? E aqueles municípios que quiserem implantar telediagnóstico e teleretinografia, é só acessar esse QR Code aí, fotografar esse QR Code, leva para o gestor, conversa com o secretário, conversa com o prefeito. Ele só tem o custo do equipamento, mais nada. O resto, o Ministério da Saúde paga tudo. É 0,800, custo zero. E você não imagina o quanto isso é importante, essa questão do eletrocardiograma e da retinografia, tá bom? Meu recado está dado, daqui a pouco eu volto com mais propaganda. Professora Mônica, doutora Mônica, estou com uma pergunta aqui que eu acho que eu vou dividir ela em duas, porque assim, ela me deixou para mim interpretação de duas perguntas. Não sei se a senhora entende assim. Ela pergunta qual é o acompanhamento necessário para uma gestante que teve toxoplasmose durante a gravidez. Eu não sei se ela quer saber durante a gravidez, a partir que inicia o tratamento, o que, é que ela precisa fazer, ou depois que ela já teve neném, o que, é que ela pode fazer de acompanhamento. Eu interpretei assim, dessas duas formas, né? Tá, então, para o adulto, não há risco nenhum. A gestante não precisa, para si, ter preocupação. O risco de lesão ocular é zero, a gente pode dizer, de lesão neurológica zero. Agora, se for gestante adolescente, precisa fazer o acompanhamento com o oftalmologista, porque uma vez feito o diagnóstico, você precisa ter certeza de que não teve lesão ocular. Então, toda criança e adolescente que a gente pega, a gente precisa encaminhar para o oftalmologista para fazer o fundo de olho, pelo menos, para ver se tem lesão, porque só vai tratar a toxo adquirida fora da gestação, né, se tiver lesão ocular. Para a gestante, ela gestante preocupada com o feto, ela precisa fazer o segmento mensal para fazer o tratamento mensal até findar a gestação. E aí tem exames de controle e tem o tratamento, que o Estado fornece o tratamento, né? Ok. A Maria José pergunta assim: como as diferentes cepas de Toxoplasma gondii, por exemplo, genótipos diferentes, afetam a patogênese da infecção em gestantes e a gravidade da toxoplasmose congênita? Não temos diferença. As 4 cepas são igualmente, são muito virulentas, são patogênicas importantes, fazem quadros importantes, mas não trazem diferença no comportamento. Em princípio, a gente não tem isso, até por conta dos estudos que não são muito muito grandes, né? Com grupos, né? Com pessoas, num quantitativo, numa amostra representativa.
lembrei a expressão. Não temos estudos com amostras representativas significativas. Mas, de qualquer forma, o importante é, uma vez infectado, se eu me infectar pelas outras 3 cepas progressivamente, isso não trará um risco adicional para ninguém, nem para a toxo adquirida, crianças e adolescentes, nem para o feto, se for na gestante. Então, não é incomum a gente pegar a gestante com uma IgM e uma IgG positiva, sendo que ela tem comprovadamente uma IgG positiva lá atrás, tá? Na gestação anterior. Em gestação anterior, eu comprovo que ela já teve toxo, ela tinha uma IgG positiva. Aí, nessa gestação, eu identifico que ela tem IgM e IgG positiva. O que aconteceu aí? Ou ela se reinfectou, ou reativou foco, que ela já tinha. Não traz risco, não preciso tratar essa gestante, certo? Independente da cepa. Aí a Débora Cara, enfermeira de Codó, ela pergunta assim, a gestante ela teve toxoplasmose, gestação anterior, tem esse histórico, e aí agora ela quer saber, na nova gestação, quais são os pontos que requerem maior atenção? Nenhuma preocupação, ela vai ser considerada imune e vida que segue. Não tem que tomar nenhuma conduta específica. Há uma discussão de um risco adicional, mas a literatura, de uma forma geral, considera imune e ponto. Ela já aqui está repetindo a mesma pergunta. E aí, só reforçando, acho que é uma fala que a senhora colocou, que a gente pega muito a questão da esperamicina, né? Acho que é a segurança de alguns profissionais, com medo do esquema tríplice, aí quer manter a esperamicina e tem um pouco de resistência quando a gente orienta. Então, assim, foi muito bom. Chegou aqui a toxoplasmose, ela afeta a regulação do sistema imunológico da gestante, e quais são as implicações para a saúde da mãe e do feto? Nenhuma. O que acontece, o toxoplasma, ele vai induzir uma resposta granulomatosa. Ponto. Não traz nenhuma repercussão adicional. O que acontece é que esse granuloma é um cistozinho no meio, um monte de células infectadas com esse cistozinho no meio e um monte de CD4 envolto. Se ela evoluir com alguma imunossupressão, pode desorganizar, por isso é uma doença latente, né? Em HIV, por exemplo, em pacientes transplantados, em pacientes em uso de corticoide em dose imunossupressora, pode desmanchar esse granuloma. Essas células TCD4 desaparecem e fica lá o macrófago infectado. E aí fazer infecção em outros locais, porque ela é imunossuprimida, ou ela está imunossuprimida. Mas não traz a infecção em si não traz nenhuma repercussão no sistema imunológico, tá? Nem da mãe, para o feto, em relação ao sistema imunológico, nenhuma. Traz em relação à infecção, né? Ao desenvolvimento de lesão, calcificação cerebral e lesão ocular. Ok. A gente tem uma pergunta aqui da Amanda, mas aí só vou reforçar para ela. Amanda, a gente falou de toxoplasmose em adultos jovens, em geral, sem ser na gestação, numa teleaula anterior que está em acesso no canal. Mas se a senhora quiser falar, doutora, ela pergunta assim, como diferir os sintomas em adultos jovens e idosos? Não tem diferença. 85% será assintomático. Seja gestante, seja idoso, adulto, criança. Eventualmente, aqueles 15% aí em média, vai fazer alguma sintomatologia. Febre, principalmente febre, com linfadenomegalia. Linfonodos aumentados, gânglios aumentados de tamanho, aí 2, 3 centímetros, móveis, indolores, sem grandes repercussões. Isso dura mais ou menos umas 2 semanas, 3 semanas e evolui sem nenhuma repercussão maior. Não há grandes diferenças em relação à faixa etária, tá certo? Ok. Quais são as implicações para o manejo da toxoplasmose em gestantes com imunossupressão induzida por doenças autoimunes ou tratamentos específicos? E como a personalização do tratamento pode ser otimizada? Então, aí eu vou dizer que tem que ser individualizado, porque vai depender do que está sendo determinante da imunossupressão,
né? Qual é a doença que está sendo conduzida, qual é o imunossupressor. Muitas das vezes a gente adia a imunossupressão, suspende a imunossupressão, mas depende da doença, né? Então, o tratamento em si, ele não vai ter nenhuma repercussão adicional. Eventualmente, eu vou precisar utilizar corticoide em algumas situações, então é individualizado, vai depender. Só para lembrar que, para o tratamento da toxo ocular, uma vez identificado lesão ocular na criança, no adolescente ou no recém-nascido, né? A gente vai precisar fazer corticoide associado, porque o que faz a lesão é a presença daquele granuloma. Se eu começar o tratamento específico da toxoplasmose, eu vou aumentar esse processo inflamatório, eu vou aumentar essa lesão. Então, eu faço o corticoide associado para diminuir a repercussão desse processo inflamatório decorrente da lise desse parasita. A máquina está lhe parabenizando pela brilhante aula, que estão todos eles lhe prestigiando, lhe assistindo. E a gente tem uma pergunta. Amigo não vale. Vale sim. Amigo também prestigia amigo, doutora. A gente tem uma pergunta assim, no Márcio. Ele está perguntando se deve ser solicitado para todas as gestantes. Aí eu não sei se é o exame, se é tratamento, ficou cortada a pergunta. Sim, o tratamento está disponível para todas as gestantes e está disponível para os recém-nascidos, para os casos de toxo congênita. Então, é importante definir o diagnóstico, e aí é encaminhado para a farmácia de referência do estado. A toxoplasmose pode ser prevenida com exames pré-natais? Aí aqui eu abro um parêntese, né? A toxoplasmose ela é trabalhada, ela é solicitada os exames de rotina de pré-natal, tanto rubéola, sífilis, cito, PDRL, né, que é a sífilis, e a toxo. Então, assim, não é que ela seja prevenida, ela deve ser rastreada no pré-natal. Não é isso, doutora? Exatamente. A prevenção da toxo para aquelas gestantes não imunes é a orientação para não comer alimentos manipulados em locais inadequados ou de risco adicional. Evitar contato com gatos, né? Isso é prevenção para todas as doenças durante a gestação, né? Exatamente. Aí aqui vários elogios, depois o pessoal da máquina e as outras pessoas estão agradecendo, parabenizando pela pergunta, pela aula, que foi muito esclarecedora. E aí essa aqui eu também não estão digitando aqui para mim, para ver se eu vejo. Mas assim, eu lhe agradeço muito, porque realmente falar de toxoplasmose não é fácil, e a gente acaba se apaixonando pelo porquê. Porque a gente pensa no RN, que pode vir, e a gente tem como, né, prevenir que ele venha com alguma sequela, que é a questão de olhar pelo outro, né? Uma mãe com uma criança saudável não é fácil, imagine uma mãe com uma criança que precisa de cuidados. Apareceu aqui outra pergunta. Existem biomarcadores específicos que podem prever a gravidade da toxoplasmose em gestantes e o risco de transmissão vertical? E como esses biomarcadores podem ser integrados na prática clínica? Não, infelizmente não temos, né? Para as doenças infecciosas, de uma forma geral. Na gestação, o primeiro trimestre ele é mais grave, se a infecção ocorrer durante o primeiro trimestre, é mais grave, por conta do processo de formação ainda, embriogênese desse feto. Apesar de ser mais grave, a placenta, como eu disse, ela é mais fechadinha, né? E evita essa facilidade, diminui esse risco. No entanto, no final da gestação, segundo, terceiro trimestre, a permeabilidade dessa placenta aumenta, o risco de transmissão é maior, no entanto, a gravidade é menor, mas não diminui o potencial de evolução com risco. Então, a prevenção realmente é o mais importante, né? Em todas as infecções durante a gestação. Deixa eu ver se vai aparecer outra. Aí, além da questão do manipulados, né? A questão da higiene mesmo, né, doutora? A gente tem que
reforçar essas gestantes, ter o cuidado onde elas ficam, a questão de manipular a carne crua, as verduras. E acho que são esses os cuidados que a gente tem que ter. A Elizabeth pergunta se a transmissão pelo leite materno é possível. Não, não é. Não há. É uma doença granulomatosa, fica lá bem contidinha, no tecido mesmo. Ok. Eu acho, creio que é isso. Mais alguma pergunta? Breno, Luiz? Enquanto não tem perguntas, vamos para divulgar, Sofia. Sim, senhor, doutor Humberto. Eu estou vendo que tem muita gente do Maranhão aqui, né? A gente tem o Maranhão de norte a sul, leste a oeste, que está participando, né? E aí seria muito interessante, se vocês estão participando, são da atenção primária, não tem cadastro na Sofia, vão lá. É muito fácil se cadastrar. Basta botar o seu e-mail e o seu CPF. Na hora que você coloca o CPF, a Sofia vai lá no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, checa se você de fato é profissional da atenção primária. Se for, ela já traz todas as suas informações, você só precisa botar depois o seu telefone e o endereço, e mais nada. E começar a perguntar para a Sofia. A Sofia responde automaticamente mais de 80% das nossas perguntas, das dúvidas de vocês, tá? A participação do certificado de frequência está muito boa, a gente já está aqui com 77 registros de presença, né? Muito, muito top. Mônica, acho que você bateu o recorde desse recomeço das atividades de teleeducação, né? A gente já houve épocas no passado, né, que a gente tinha 400, 500, mas como a gente está recomeçando agora, 77 hoje eu considero que é um número excelente. Se o Ellen tem acompanhado, né, a gente não tem tido essa mas a gente está com Santa Catarina, com Piauí, com São Paulo, vários estados aqui participando, né? Inclusive, a gente teve uma participação de uma estudante de Brusque, de Santa Catarina, se não me engano, a Paula Oliveira. Obrigado, Paula, por participar. E está tão longe da gente e, ao mesmo tempo, está tão perto, né? A tecnologia tem isso, ela nos coloca muito próximo, muito embora a distância física seja a 4.000 quilômetros de distância, né? E, mais uma vez, vocês que trabalham na atenção primária, que não tem dificuldade com eletrocardiograma, conversa com o gestor de vocês, fotografa esse QR Code, pede para ele entrar no QR Code, vê os equipamentos de eletrocardiograma que são compatíveis, e é rapidinho, gente. Em 3 dias, se vocês mandarem as características do equipamento, o Breno coloca vocês fazendo eletrocardiograma aí na maior tranquilidade. Fácil, fácil, fácil. Facinho, facinho, como diz o caboclo. Bem facinho. Bom, acho que minha propaganda está feita. Tem mais alguém para falar mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Não perdi aqui no meio. Apareceu uma aqui agora, doutor. Há alguma vacina disponível para prevenir a toxoplasmose em gestante? Não, ainda não chegamos. Os parasitas, né, leishmaniose, toxoplasma, é bem complexo, porque são parasitas grandes, muitos componentes antigênicos, qual é o que tem melhor resposta? Infelizmente não, mas estão tentando. Agora, já que você tocou em toxoplasmose, Mônica, eu acho que seria assim, muito interessante a gente pensar em algo sobre leishmaniose. Sim, porque assim, leishmaniose é uma coisa endêmica, né? Que eu diria que, por exemplo, quem é criador de cachorro aqui em São Luís sabe que, né, a leishmaniose está matando, está destruindo criações e, obviamente, se está contaminando os cachorros, para contaminar a gente não é um pulo, né? E eu acho que uma coisa muito interessante é pensar em políticas públicas, porque a leishmaniose, dificilmente ela vai acometer um adulto saudável. Ela vai cometer quem? Quem é imunodeprimido, quem é pobre, quem é desnutrido, né? E esse público não tem visibilidade, né? Imagina, se leishmaniose atacasse ricos, né? Com certeza teria campanhas gigantescas. Mas como só ataca pobre desnutrido, não tem. Mas a gente tem que sair em defesa desses pobres desnutridos e abrir uma campanha, gente, de leishmaniose, principalmente, né? Se associar com os veterinários, com as campanhas, né? Para tentar reduzir esse índice de leishmaniose que está assoberbando a nossa cidade.
né? Eu tenho casos aqui de uma amiga, né, que você conhece muito bem, Mônica, não vou citar nomes aqui, mas ela tinha um cão que vivia no ar-condicionado, no apartamento, dormia na cama dela e teve leishmaniose, né? De uma forma muito agressiva, porque ela agora não está mais vindo aquele sintoma clássico, ela está vindo agressiva, já com insuficiência renal e um monte de coisa, né? Enfim, fica aqui a sugestão, meninas, para vocês da epidemiologia. Adoro leishmaniose. A gente tentar trazer alguma coisa, né? De leixe, né? E em parceria, por exemplo, com a medicina veterinária, porque eu acho que é uma coisa bem interessante, principalmente para quem está lá na ponta, para quem está no campo, né? É outra doença negligenciada. Muito. Ok. Ageu, que bom que você está aqui, Ageu. Eu estava querendo lhe parabenizar e dizer que eu fico muito feliz com a sua participação. Ageu é um assíduo, desde que a gente retomou, ele está sempre aqui, né, Ageu? Ele está perguntando aí, deixa eu ler a pergunta do Ageu para prestigiá-lo. Como proceder na infecção da toxoplasmose cerebral? Então, assim, só reforçando o que eu já tinha dito anteriormente, eu vou deixar depois a doutora Mônica falar, se ela quiser, mas assim, a aula anterior de toxoplasmose, que a gente falou da toxoplasmose geral, o doutor Eudes, ele abordou lá tanto o tratamento da ocular quanto da cerebral. Aí ela está disponível no canal da Telesaúde Maranhão, nesse mesmo canal, e você pode estar reforçando, assistindo 30 minutos, rapidinho, e ela é bem esclarecedora também. A senhora quer fazer alguma colocação, doutora Mônica? Então, a toxocerebral, a gente precisa definir, geralmente é imunossuprimido, paciente HIV. Então, precisa ter primeiro essa definição, não adianta só tratar fazer o tratamento específico da toxoplasmose cerebral, precisa conduzir. Por quê? É uma doença granulomatosa, depende daquele CD4 para emparedar. Nesses casos de de algumas doenças parasitárias, que são doenças granulomatosas, a gente não fala em cura parasitológica, a gente fala em cura clínica. Então, eu dependo da minha resposta imune para voltar a conter esse agente etiológico. Então, o tratamento, ele tem aí várias nuances, tempo de tratamento que depende do CD4 desse paciente. Não dá para dizer assim especificamente, tá bom? Ok. Maternidade de Passo do Lumiar, a doutora Bernadette, lhe parabenizando também, que ela está assistindo, aula excelente. Luiz Felipe, ele pergunta quais são os riscos específicos da toxoplasmose em grávidas ou adolescentes e como a infecção pode afetar o desenvolvimento fetal devido à idade da mãe. Maria, não sei se eu entendi tudo, ela não apareceu aqui para mim. Vamos, então, quais são? Quais são os riscos específicos da toxoplasmose em grávidas, adolescentes? E como essa infecção pode afetar o desenvolvimento do feto devido à idade da mãe? Tá, entendi. Não tem nenhuma relação com a idade da mãe, o potencial de maior gravidade ou menor gravidade para o feto, tá? O que vai ter, eu tenho um fator complicador que eu tenho que olhar para a mãe. Então, toda mãe de RN com toxo que chega para mim, que é adolescente, eu encaminho para o oftalmologista. E ninguém lembra de fazer isso. Faz a espiramicina no primeiro trimestre, depois faz sulfadiazina e pirimetamina, mas esqueceram de ver se ela fez lesão ocular ou não. E aí, muitas das vezes, ela já fez lesão ocular. E aí ela vai ter uma repercussão para o resto da vida dessa lesão ocular. Né? E precisaria ter sido feito, inclusive, corticoide em algumas situações, se ainda tiver com lesão ativa. Então, toda gestante, adolescente, criança, né, que a gente pega com toxoplasmose, a gente precisa encaminhar para o oftalmologista, porque a lesão ocular ela é muito frequente, 80% dos casos. Se for gestante adulto ou infecção adquirida em adulto, eu não preciso me preocupar, mas adolescente, criança, preciso. Ok. Acho que era isso. Eu fiquei refletindo quais são os riscos específicos. É isso. O risco é ela estar fazendo lesão ocular, mas não afeta o desenvolvimento fetal por conta da idade. Não vai haver uma repercussão maior ou menor.
Entendi. Ok. Mais alguma? Vários elogios à senhora, acho que a senhora está agradecendo, a aula é brilhante. O Ageu disse que ele entendeu que realmente é muito complexo nessa questão da tóxico cerebral. Vamos aqui que os meninos, acho que vai vir mais alguma. Enfim. Aí só esclarecendo para, enquanto os meninos digitam aqui as perguntas, como a doutora Mônica falou, a medicação ela é disponibilizada pelo Estado, a gente tem um fluxo de solicitação dessa medicação, o Estado ele fornece tanto a esperamicina quanto a esquema tríplice, os 3 comprimidos, sulfa, primetamina e ácido folínico, que a gente sabe que não é encontrado facilmente nas farmácias, então pode estar fazendo a solicitação via regional, para que chegue para o Estado, a gente está disponibilizando para chegar na gestante o mais rápido possível. O que a gente pede? É o olhar atento, né? O rastreio dessa gestante, o acompanhamento. Quanto mais cedo a gente conseguir identificar, mais cedo a gente consegue levar essa medicação e iniciar o tratamento mais precoce, evitando ou reduzindo as sequelas que pode ter no RN. Eu estou lendo aqui a pergunta. É complicação em relação ao tratamento, como monitorar, né? Isso. Certo? Então, Isso. Em geral, a gente não tem grandes repercussões que exijam a suspensão do tratamento. O maior problema é a anemia determinada pela perimetamina, né? Que tanto, principalmente em adolescente, na grávida, a gente não tem tantos casos que precise interromper tratamento ou fazer uma conduta mais específica. Mas em adolescente, em criança e nos recém-nascidos, a gente precisa monitorar cuidadosamente porque pode ter repercussão. O ácido folínico já traz essa tranquilidade para a gente. Por isso a gente não costuma ter grandes repercussões. É o principal fator. Monitorar com hemograma. Então, logo depois do início do tratamento, um mês depois a gente já faz o hemograma. Claro que a gente sempre vai avaliar a função hepática, a função renal, porque tem toda uma repercussão aí. Então, é o hemograma completo, TJ, TGP, ureia, creatinina. Tudo normal, 3 meses depois a gente repete novamente, tudo normal. De 3 em 3 meses, geralmente a gente faz esse monitoramento e não costuma ter necessidade de suspensão do tratamento. Se a gente identificar uma anemia que persiste, mesmo usando ácido folínico, a gente vai precisar suspender o esquema e reintroduzir após normalização. Sucupira do Norte, a saúde pública de Sucupira do Norte, né? Diz que parabeniza a sua palestra, né? A gente vai alcançando, graças a Deus. É bom ver o interesse dos profissionais em se atualizarem. O Ervin pergunta assim: tem vacina para gato ou outro tratamento aí? Não temos. Nem tratamento. A gente tem que ter muito cuidado, eu já vou falar aí um pouquinho da leishmaniose, né? A gente acha que tratar o animal, o reservatório, resolve, mas na verdade ele continua sendo fonte de infecção. A gente tem que ter muito cuidado aí não vamos discutir leishmaniose, mas já extrapolando um pouquinho, infelizmente não temos tratamento até porque para eles não tem. Para o gato, a toxoplasmose não tem repercussão. E só reforçando também. do Norte, viu, professora? Só a Narla Maria que fez o registro de presença. Se a secretaria está em peso lá, vamos fazer registro de presença aí, gente. Vamos valorizar, vamos receber o certificado de participação. Isso aí. Né? Isso é uma recordação para a vida toda. Uma palestra dessa aqui, eu estou em êxtase aqui com o nível da fala, das discussões, das perguntas. Muito top. Então, perguntas bem... do Norte. Vamos registrar a presença de todo mundo que está aí. Vamos ver se você bota eletrocardiograma. Vamos fazer teleretinografia. Vamos movimentar. Vamos aproveitar o momento, gente. A hora é essa.
Aí, só pegando o gancho, né, doutora, da questão do gato, é também a gente entender que o gato não é o vilão, né? Ele é tão vítima quanto a gestante, que às vezes as pessoas pegam medidas extremas, né? Ah, vou jogar o gato fora ou matar. Não, é só ter o cuidado mesmo, como é que ele está solto, cuidar, não deixar a gestante ter contato com essas fezes. São aquelas medidas de prevenção que a doutora Mônica estava falando no começo, que a gente tem que ter esses cuidados. Higienizar as mãos, né? Acho que é muito importante lembrar, continuar lembrando da importância de não levar nada à boca com a mão suja. A mãe da gente já ensinava isso. E a gente só reforçou na época do Covid, né? Acho que parece que a gente tinha esquecido, aí quando veio o Covid a gente aprendeu de novo e agora está esquecendo de novo. Eu acho que é bem por aí. É verdade. Se a gente pensar da gravidade que é uma lesão de um feto contaminado com toxoplasmose, e a simplicidade que é para evitar adquirir a doença, né? O custo-benefício de lavar as mãos constantemente é muito melhor do que qualquer outra coisa. Exatamente. A Luziane Cardoso pergunta, uma gestante que estiver infectada e o bebê se contaminar, quanto tempo dura o tratamento? Toda a gestação. Se a gente diagnosticar no primeiro trimestre, até o final da gestação. No segundo trimestre, até o final. No terceiro trimestre, até o final. Tem gestante que inicia o tratamento no 7º, 8º mês. Não deu nem tempo de completar um mês, mas a gente trata, porque a questão é tentar, no primeiro trimestre, diminuir a parasitemia, no segundo trimestre, tentar começar a tratar esse bebê. Se porventura ele tivesse infectado, tem uma contribuição. Olha que barato essa coisa da tecnologia. Ainda há pouco a gente teve uma pergunta de Santa Catarina. Agora a gente está com a Luziane, que está bem aqui em Bacabeira, 50 quilômetros da gente, né? Enquanto eu estava a 4.000 quilômetros, estamos todos nós numa discussão maravilhosa. Eu sou muito fã dessas tecnologias. Eu às vezes extrapolo. Eu sei que, né? Porque a empolgação é grande. Eu acabo falando demais, né? Mas o senhor tem toda a razão. Isso é uma relação custo-benefício positivíssima para todos, né? Para o serviço de saúde, para o sistema de saúde, para o profissional, para o paciente. Concordo com o senhor. É um excelente garoto propaganda. Serei também, porque eu já vou passar para os alunos tudinho. Isso, vamos lá, vamos divulgar, Vai que eles viram o secretário de saúde, né? Não é? Nós não temos chance. Mas parece que esse povo, quando vira secretário de saúde, esquece que já foi, que passou por perrengues, e aí quando chega lá, esquece os perrengues passados. Você tem razão. Eu estou falando demais, eita, língua. Mas eu adorei ter podido participar. Gostei muito dessa possibilidade de alcance aí. É bem interessante. Lembrando que terá a próxima, né, minha chefa? A gente vai ter tox congênita mais na frente, né, princesa? É verdade. É verdade? Esse bilhete? E eu estava aqui achando que era uma coisa mais formal, uma coisa mais engessadinha, mas é nós. É bem tranquilo, né? Saúde é isso, querida, é simplicidade. É fazer ciência na simplicidade que é a ciência. É fazer, sabe, a coisa da forma simples e o alcance seja realmente para as pessoas que precisam. E isso, né, a gente tem estudos mostrando do telesaúde o quanto que isso repercute lá na ponta, lá na qualidade do atendimento dos usuários. Um exemplo clássico que a gente tem é a Hanseníase. A Hanseníase a gente fez um trabalho fantástico e que tivemos indicadores maravilhosos pré e pós. E estão retomando. E assim, só para o título de informação, amanhã nós vamos fazer a nossa primeira teleinterconsulta do programa de Hanseníase. Olha que coisa linda. Estamos todos eufóricos aqui. Estarei amanhã no Genésio, né, para fazermos a primeira teleconsultoria de Hanseníase. Pois, o senhor pode contar que já eu estou agarrada aí no senhor, viu? Agarra não nos largue. Um monte de ideia. Eita, doutor Humberto, agora eu sou segure. Foi dar ideia para a Loura. Cara, mas assim, esse é um barato, porque, por exemplo, esse programa de teleeducação, eles são, claro, que quando a gente pensa assim, é uma coisa muito simples. É simples, tem toda uma logística por trás, né? Para que isso esteja acontecendo. Eu estou com uma equipe de 5, 6 pessoas, né?
trabalhando nos bastidores. Mas a gente adora fazer isso. Isso é um negócio que é muito legal e o resultado disso é fantástico. Então, eu costumo dizer que qualquer projeto que vai beneficiar, né, a quem precisa lá na ponta, vai ser muito bem-vindo aqui no Telesaúde para acatar. A professora Georgina está com um projeto de puericultura que está a coisa mais linda do mundo. Sabe? Então, sabe, a gente já teve vários projetos que, como a gente ficou parado 3 anos e meio, né? Eu não vou falar nessas razões que nos fizeram parar, porque não vale a pena, né? Mas ficamos 3 anos e meio parados. Quando a gente parou, a gente tinha Hanseníase em Foco, Saúde Mental em um Clique, a gente tinha criança e adolescente, a gente tinha educação na escola, saúde na escola, a gente tinha um programa de Jesus de burocracias, da necessidade que o pessoal tem para gestão, etc. Enfim, e tudo isso parou, e estamos reclamando. Né? Agora a gente já tem a vigilância epidemiológica, né? Veio com as doenças, né? Está top, está tendo audiência fantástica, já temos a puericultura, já temos agora um projeto da hanseníase específico para a melhoria dos indicadores, já temos um projeto que está nascendo para os DICEI, para as comunidades indígenas, que a gente vai trabalhar diretamente lá nas comunidades indígenas. Então, gente, é só alegria. Vamos lá. O céu é o limite para esse professor lindão aí. Olha, não é só que limita a gente, não, viu? A gente vai além desse. A gente passa pela atmosfera e chega lá em outro planeta, se for preciso, né? Nem é mais o céu, porque está na corrente. Ai, professora, eu acho que é isso. Eu acho que é isso, doutora Mônica. Só queria agradecer mais uma vez, agradecer a Telesaúde pela oportunidade que nos dá de poder alcançar mais profissionais, onde as nossas pernas não alcançam. Obrigada, doutora Mônica, porque a senhora é uma parceira e tanto, desde que eu assumi este programa. E assim, o conhecimento é riquíssimo e a senhora, como o doutor Serra disse, transmite de uma forma tão singular, tão sutil, tão carismática que a gente vai se envolvendo. E muito obrigada mesmo pela apresentação, que foi brilhante. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço esse alcance, essa possibilidade de levar informação técnica. A ciência é tudo nessa vida, né? Poder levar para tantos lugares aqui que eu fiquei encantada. Muito obrigada pela oportunidade. Professor Serra. Apareceu mais uma pergunta aqui para a senhora. Na hora que eu estou lhe agradecendo, me aparece uma pergunta. Deixa só eu ler isso aqui antes da sua, uma nota de interesse público. A equipe de apoio me passou que essas pessoas que eu vou citar o nome aqui, gente, é só porque vocês não estão com o e-mail cadastrado. E aí vocês não vão receber o certificado, porque o certificado vai por e-mail, tá? Então, Érica Cristina, Ivanilce Martins, Flávia Adriana, Cleison Aguiar, Aldomarze de Almeida. Se vocês puderem, lá onde vocês fizeram o registro de presença, coloca lá editar, tá? E aí coloca o e-mail de vocês para dar tempo de receber o certificado, tá bom? Só isso. E assim, finalizo aqui também já com vocês, agradecendo muito, né, essa parceria que tem sido top, né? E nos colocamos à disposição para o que for necessário. Telesaúde é isso, né? É parcerias. A gente não faz nada sozinho, né? Juntos somos mais. Esse é o nosso lema aqui no Telesaúde. Ok. A doutora Mônica responde a nossa última pergunta e já pode estar encerrando. Tá bom, minha princesa? Tá. A doutora Bernadette pergunta. A senhora viu? Vi. Possui exame de aminocentese. Esse resultado está negativo. Suspende o esquema tríplice e retorna a espiramicina até o final da gestação? Pois é, isso é uma grande discussão, né? Porque ter a aminocentese com PCR negativo não exclui a possibilidade do feto ter se infectado. Isso é uma grande discussão, né? Eu, vendo a repercussão nos bebês, eu ouso dizer que eu não suspenderia esquema. Eu manteria o esquema até o final da gestação. Porque é claro que a gente tem cada vez mais exames que nos permitem avaliar o feto, se tem lesão neurológica, se tem calcificação, se tem
algum grau de hidrocefalia, microcefalia, lesão ocular, mas esse acesso ele ainda é restrito. Eu tenho receio de que eu dizer aqui, suspende e lá na frente eu vou receber esse bebê com lesão. Eu sempre digo que hoje mesmo discuti um caso, disse isso. O que eu faria se fosse eu? O que eu faria se fosse em mim, se fosse num parente meu? Eu não suspenderia. De mim, eu não suspenderia. Porque há a possibilidade de, se eu confirmei a minha infecção, a infecção na gestante, há a possibilidade do feto ter se infectado. Eu não posso dizer que não. Porque a parasitemia é uma coisa, o parasita ter se instalado no tecido é outra. E a espiramicina vai diminuir parasitemia. E o esquema tríplice vai tratar se porventura o bebê tivesse infectado, o feto, né? Então, acho que entender isso, eu não suspenderia. Ok, aí a senhora me abre um parêntese. Lá vai eu com meu monte de ponto de interrogação, que toda vez que aparecem umas perguntas para mim, eu fico cheia de ponto de interrogação. Porque vamos no puxar fluxo a do orelha da Ministério. doutora Bernadette, velho? A doutora Bernadette não fez o registro de presença dela, hein, doutora Bernadette? Logo a senhora. Eu sou minha chefa, tem que fazer. Né, diz que quando a gente faz a amniocentese, que o PCR vem negativo, tá tranquilo, né? Eu fico meio receosa, assim, Receosa. Essa coisa da gente estudar mais, né, assim, ir mais fundo, a gente acaba vendo, se eu for voltar, por exemplo, nessa apresentação, naquele fluxograma, que diz assim, a partir da 16ª semana, se for IgG positivo e IgM negativo, você pode ficar tranquilo? Não fique. Se você fizer uma leitura rápida, ele diz não faça nada. Mas se você for aprofundar, ele diz, pode ser que é aquela ressalva do quadrinho, né? No quadrinho não tem ressalva, mas quando você olha o fluxo, tem a ressalva. Trata ou não trata? Eu sempre digo isso. Se eu não posso garantir que não se infectou antes da gestação, eu não posso garantir que o feto não tem risco, que o RN não vai ter risco. E quando eu pego uma criança com lesão ocular, com estrabismo fixo, que não vai recuperar a visão, com microcefalia, eu tenho que pensar que alguma coisa falhou lá atrás. Né? Claro que nenhum tratamento instituído vai garantir 100%, mas na maioria das vezes quem adoeceu é quem, em algum momento, alguém vacilou. Alguém não foi tecnicamente assertivo. Não tem aquela atenção e o cuidado, né, doutora? Quando a gente diz assim, a gente pré-natal é todo mês, né? Então a gente tem que acompanhar todo mês. Então, eu nem né? falei disso também, porque o Ministério diz que é trimestral a sorologia. E não devia, porque se a gente pensar que todo mês ela pode ter se infectado, nesse mês só vai fazer exame daqui a 3 meses, porque o exame o último foi há 15 dias, ela vai ficar aí esses 2, 3 meses com parasitemia. Exatamente. Né? Assim, é o cuidado então, mesmo, é a atenção. Mensal, né? Devia ser mensal. Mas eu entendo, em saúde pública, a relação custo-benefício. Mas eu faria em mim todo mês. Né? Então, é isso. Okay. Então, muito obrigada. E a senhora pode assim, encerrar, agradecer. Eu acho que eu encerro por aqui. A todos. Muito obrigada, eu adorei. Pode me chamar sempre. Gostei. Parabéns pela iniciativa, tanto da Secretaria Estadual, por meio do programa, quanto pela universidade nesse processo de colaboração com o conhecimento, com a disseminação do conhecimento técnico. Esse é um esforço que eu vejo que o professor Serra vem há longo tempo tentando e está aí agora vendo os frutos maravilhosos, colhendo esses frutos. Parabéns, professor. É isso, então, né? Então Tchau. É isso, doutora Mônica. Tchau, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todos pela atenção. Obrigada a todos também que entraram e participaram até o final. Muito obrigada. Tchau, tchau.